Ok, minha gente, já de volta e lembrando a você o seguinte, hoje é terça-feira, hoje tem ofertas Super Gás Brás e também tem ofertas na Feira do Oliveirão. Pessoal, é o seguinte, o Elbert você já conhece, ele está trazendo o Mr. Selva, você vai conhecer também quem é o Mr. Selva e a lenda do monstro de duas cabeças. Elbert, é contigo mesmo. Tudo bom, Hélio? Bom dia, pessoal que acompanha aí o trabalho. E mais um momento onde a gente vai falar sobre esse mar de literatura. Hoje eu trouxe um parceiro aí de longa data, né, que é o Mr. Selva, e a gente trouxe o nosso trabalho atual, né, ainda está em lançamento aqui, como o seu programa sempre nos dá sorte, A Lenda do Monstro de Duas Cabeças, uma parceria com a UNAM, que é a Universidade do México, então é um livro bilíngue, tá? A gente trabalhou sempre com uma página em espanhol e uma página em português. Eu tenho feito alguns trabalhos com a UNAM, com a Universidade Autônoma do México, e esse livro está rodando lá no Departamento das Disciplinas de Línguas. Então é um trabalho no México. A gente mandou a versão online, também vai mandar a física. E é um trabalho que a gente tem muito orgulho, porque falar de monstros de duas cabeças não é uma novidade, né? Da mitologia grega existem inúmeros, né, que são chamados de quimeras, só que a maneira que a gente escolheu trabalhar aqui é sobre o diálogo, Hélio. Então, a gente está falando de um corpo, duas cabeças que não conseguem se compreender, uma encharcada de veneno e a outra com chamas mortais. Então, para você saber como que elas convivem, como que elas se desenvolvem, né, você tem que fazer a leitura do livro para poder perceber a dificuldade do que deveria ser simples, como a gente está fazendo nós aqui. Mesmos. É interpretativo, né? Mas a ideia é muito sobre isso. Porque eu pensando, então o monstro de duas cabeças, pelo que você falou, pode ser, eu posso ser Pode. o meu monstro de duas cabeças. Sim. Mas só que esse é um livro infantil. É um livro infantil. A criança vai entender? A ideia é a contação de história, principalmente. Tanto que a gente diminuiu muito o número de imagens e a gente está fazendo uma brincadeira, não sei se dá para ver muito, com as palavras, Hélio. Então, às vezes, quando tem o monstro era grande, a palavra grande está grande. Para que a contação da história, né, e a participação dos pais, dos tios, de quem for contar para a criança, que ela tenha entender a textura das palavras. Então, você tem, por exemplo, a palavra veneno com uma estética que poderia lembrar o veneno. Então, o monstro era pequeno, a palavra pequeno está escrita em tamanho pequeno. Então, a gente tem aqui uma brincadeira com as palavras no sentido de algo que eu posso te dizer pode te machucar de maneira gigante, ou algo que eu posso te dizer pode te fazer muito feliz hoje. Então a ideia é muito assim, qual a textura das palavras que você fala e que você escuta quando você está conversando com alguém. Então a gente trabalhou com essa dinâmica nas palavras. A outra cabeça estava com a língua encharcada de veneno. Veneno grande, né? Mas segurou a toxina perigosa dentro da boca. E assim seguiram durante anos. Uma falava e a outra ouvia. Um dia, quando as cabeças já não tinham esperanças, apareceu um animal menor, que sentiu pena da situação. Aquela compaixão fez com que o animalzinho soltasse o monstro de duas cabeças sem fazer nenhuma pergunta. Lógico, tem fundamento, né? Tem que ler o livro todo, lógico, né? E aí eu passo pro Mr. Selva o texto ainda, né? Sem desenhos, né? E ele falar um pouco sobre esse processo também, né? Aqui a gente tem uma miniatura do monstro de duas cabeças e ele falar um pouco dessa desenvoltura da arte, né? Gostei, lindo. Aí ele te passa o texto e você vai criar em cima disso. Como foi difícil. Como foi difícil. Você é designer, né? Sim. Eu trabalho com outro tipo de desenho, voltado mais para a cultura de rua. Já fiz desenhos para marcas de roupa, já até de alguns países do Peru, enfim, e ilustrações. Mas nesse segmento, nunca. Totalmente diferente. Um desafio. Desafio, eu não tenho palavras para explicar. Fico muito feliz pelo resultado, mas muito complicado. Eu acho que o trabalho mais difícil que eu já fiz, eu tenho 14 anos trabalhando com arte e desenho desde criança, sou autodidata. Ainda bem que eu falei que achei a capa bonita antes de saber que foi você que fiquei fez, todo né? feliz, muito obrigado. Porque eu falo muito assim, obrigado. O livro tá bom, mas a capa eu não gostei muito não, e o cara tá ali, pô.
cara tava ali. Fiquei felizão, pô, muito Se obrigado. eu falo isso, olha... Mas realmente, a capa ficou espetacular, né? É difícil criar. Você é designer, não é tão difícil, né? Eu, quando criança, tinha mais facilidade em criação. Tinha muita dificuldade para cópia, muita dificuldade. Para criação era mais fácil. Conseguia criar legal. Só que tem o segmento, né? Um segmento dark, um exemplo, vai ser uma coisa mais assustadora, uma coisa mais sutil, mais clean. Para criança já é diferente. Tem que ser legal, assim, de uma forma... É outra forma, a questão Tem de que atrair a criança. tem que atrair, tem essa questão das cores, o tipo da caligrafia também. Tudo isso daí conta, o cenário. E é uma conversa de muitos dias, assim, né? Eu desci para ir lá, a gente conversou, porque a capa, ele falou assim, eu queria uma coisa meio marota, assim, não sei se você viu, eles têm uma personalidade, assim, né, na cara dos monstros, assim, porque ele falou, você quer assustadora, como é que você quer? E aí, como é que você coloca o livro para a criança se interessar, né? Se você coloca um monstro muito assustador, ela não vai se interessar pela capa do livro, né? E aí ele fez um tom de brincadeira ali, né? Um tem fogo, um tem veneno, mas na capa eles estão num estilo assim, né? Meio brincando ali dentro da floresta e tal. Conseguir capturar essa essência infantil e ao mesmo tempo, assim, como você falou, né? Marota, para que chamasse atenção, né? Você tem que atrair a criança. Tem que atrair. Os próprios pais também olham, pô, não, isso aqui tá muito assustador, como é que eu vou deixar meu filho ler? Tem que ser algo suave, com um aspecto clean. Tem alguns fatores. Eu devo ter feito uns 6 ou 7 desenhos de você. Pô, não, Silvano, vamos melhorando isso, eu acho que é aquilo dali e tal. É porque essa conversa com o ilustrador, às vezes a pessoa pensa que é muito simples, mas não é. E tem muita gente optando agora pela inteligência artificial. Né? E aí quando você está conversando com alguém, assim, eu tenho o texto na cabeça e eu tenho algumas projeções. Esse aí é o perfil do Observatório, que é o núcleo que a gente trabalha, o Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos. Então eu tenho uma ideia, e aí como que ele consegue captar a ideia que eu vou trazer para ele. Assim. Então é um diálogo. Né? É um monstro de duas cabeças que deu certo nesse sentido. Porque assim... Pode falar. É nesse sentido mesmo, de caramba, olha isso aqui, dá uma olhada nesse parágrafo, qual é a ênfase? Porque, por exemplo, aqui no fundo tem um vulcão, né? A história começa com um vulcão. Existia numa ilha um vulcão silenciado durante muito tempo, e aí a gente já está trazendo para essa questão de coisas que podem te silenciar, coisas que te incomodam tanto, Hélio, que você vai ficar na sua. Você vai querer falar, mas você vai ficar na sua. E aí, durante séculos, o vulcão sem soltar nada. E aí ele solta uma rocha maciça, né? E aí a gente tem a configuração de todas as coisas que ele queria soltar. Quando ele solta o ar e cai no chão, ela quebra. Quando ela quebra, sai da rocha o monstro. Vocês, eu vou comentar um negócio que eu vi ontem para fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm Sky em casa? Alguém aí tem Sky? Não mais. Eu Você vê alguma coisa de alguma forma. Você quando liga a Sky, primeiro aparece aquele pessoal que trabalha na Sky falando dos filmes. Uhum. E ontem, essa semana, tem um negócio interessante. A moça ela vai falar sobre o desenho animado do passado. Uhum. Isso na Sky. Aí ela abre e fala assim, bom, você lembra do porque eu fui fã dele, Scooby-Doo, ela não sabia. Dá para você ver claramente que ela não sabia que era o Scooby-Doo. Né? E eles deviam ter cortado aquilo ali, mas ela foi ler, ela não lembrou do Scooby-Doo, ou não conhecia. É até jovem, né? Entende-se. Scooby-Doo, desenho animado de muitos anos. Tudo hoje é o celular. Hoje é o celular. Então, se ela tem dificuldade de saber quem é o Scooby-Doo, né? Essa geração de hoje, a criançada de hoje, não tem a mínima ideia de quem foi o Mickey, Pateta e Donald. Não tem a mínima ideia. Você é designer, apesar de ser jovem, mas você é designer, você tem que ter você tem que estudar o passado. Minha maior inspiração sempre foram animações, até porque aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu sou da Baixada, era difícil ter acesso a revistas, esse tipo de coisa. A minha inspiração sempre foi animações, desenhos animados, japonês, americano, enfim. A minha escola sempre foi essa. Como é que vocês pensam em atingir o público, que o livro é um livro infantil? Como é que você vai atingir o público com o livro se hoje a gente vive num mundo do celular? Digital, né?
Isso que você está falando é um desafio muito grande para as pessoas que trabalham com narrativas, Hélio. Mas não existe nada igual a contar uma história. Igual a contar uma história. Então, assim, quando você está apresentando o teu programa, né, você dá uma estudada no conteúdo, a maneira que você projeta aquilo, você lembra de uma outra coisa e traz um insight para a pessoa. Então, assim, quando a gente vai nas escolas, a gente faz muito trabalho em escolas, às vezes a gente vai na universidade, as pessoas estão com o celular, mas quando você para gratificante. e você começa a contar, você resgata uma energia que a internet está tentando dilacerar ali, sabe? Porque a pessoa só fica passando, né? Você entendeu o que está acontecendo ali naquela postagem? Ah, não, eu vi uma pessoa segurando uma bicicleta. Então a pessoa não lê. Então ainda existe muito essa ideia de eu vou te contar uma história, sabe? E aí as pessoas que estão acostumadas com Era Uma Vez, né? Era Uma Vez, é uma referência, né? Quando a gente está falando de histórias, por exemplo, do continente africano, eu brinco muito que era uma vez, ou duas, ou três, ou quatro, porque as histórias elas se iniciam de formas distintas. Então, eu estava vendo até uma série recente, live action, chama One Piece. Né? Se tiver algum adolescente aí, de repente, assistindo, ele vai conhecer. E olha que interessante, a gente está falando de uma série de referência asiática que começa a virar live action, né, estilo filme, e tem um vilão que ele para a cena e fala assim, a coisa mais perigosa do mundo não é o meu poder, não é a minha arma, é uma história. Porque ele queria acabar com o protagonista e aí ele ia eliminar a história do protagonista para sempre, na cabeça dele, né? Então, assim, o quanto é perigoso contar uma história e o quanto uma história pode salvar a vida também. Quando você está conversando com alguém e você traz um elemento, caramba, eu conheço uma pessoa que passou por isso, o quanto isso pode ser motivador. Então, contar histórias, né? Histórias que são ilustradas pelo Mr. Selva, é bem gratificante, assim. Eu tenho visto também aí na internet, não que eu não sou fã de internet, não sou fã de rede social, pelo contrário, eu vejo porque eu preciso. Tá saindo agora uns filmezinhos aí de gato, cachorro, até bonitinho, tudo IA, né? Tudo inteligência artificial. Os bichinhos com o celular escondido, aí o dono bate na porta e eles escondem o celular. E aí, há uns 3 ou 4 dias atrás, eu também pensei, poxa, por que o celular? Eles podiam estar lendo um livro. Né? Mas é esse mundo tecnológico de hoje. E aí vai a pergunta, vocês pensam em ir nas escolas? Sim. Porque nas escolas, hoje, já não pode mais o celular. Esse é um processo que a gente já tem feito há bastante tempo. Assim. Eu já trouxe outros livros para dialogar com você e a gente faz isso sempre. Assim. Não é porque a gente está com um livro novo que a gente vai às escolas. Assim. É um ambiente que a gente frequenta naturalmente. E a gente faz essa contação e às vezes é legal que, dependendo da idade, você percebe que eles recebem de uma maneira diferente. Quem tem a ânsia de ouvir a história são as crianças menores, são as crianças que estão na creche. É verdade. E por que a gente vai perdendo isso? Porque a gente vai sendo um pouco engolido pelo mundo digital. Deveria ser uma ferramenta que a gente manuseia, mas a ferramenta está manuseando a gente. Perfeito. Eu dei uma oficina e eu utilizei esse recurso. As pessoas ficaram um pouco tensas. Mas como eu vou desenhar um super-herói afrofuturista, alguém... Eu não, utilizo o celular. Sério, pode usar o celular? Eu, claro, eu vou estar aqui ajudando vocês e vocês tiram referência. Porque na minha época eu tinha que assistir o desenho. Se eu fosse desenhar assistindo o desenho, eu não conseguia prestar atenção na história. Eu tinha que esperar terminar, ficava com toda aquela excitação desenhando e tal. Era, incrível. Pegava o jornal O Globo, se eu não me engano, tinha algumas tirinhas, era muito legal, meu avô comprava, era muito bacana. Agora a gente tem o celular, vamos usar. Os alunos ficaram, foi muito, muito, muito maneiro. Eu acompanhava as tirinhas também do... Você tinha que esperar uma semana, né, para poder ver se já tem continuação. Acompanhava tem uma questão aqui, desculpa te interromper, quando a gente vai na escola e fala assim, nós escrevemos o livro, a criança, às vezes, até o adolescente, tem uma dificuldade de entender que, assim, nós que fizemos isso aqui, porque o livro ele vai ficando muito distante. Parece que quem escreveu é uma pessoa que está em outro universo. Isso. E aí, não, nós que escrevemos. Cadê sua foto? Aí, às vezes o livro tem a foto. Então, assim,
estar na escola, assim, é muito legal porque você recebe o carinho de crianças que gostam muito de história e no caos que está hoje digital é difícil alguém parar, né? Vou te contar uma história, sabe? Tem um negócio acontecendo aqui que você vai gostar, vocês vão gostar. Tá? Maria Felícia aqui, lá do Rio de Janeiro, lembrou dos Pega Fantasma. Israel lembrou do Scooby-Doo. Israel lá de Água Quente. Deixa eu ver, tem mais gente participando. Peraí, deixa eu ir lá em cima. Israel falando sobre o caso das ruas, ele fala da rua da Casa Bahia, né? Que fica difícil atravessar. E a professora Lúcia Esteves. A Lúcia, ela é presidente do Lions, é diretora do Clube Comari, está professora aposentada, foi diretora da escola Lions e lá no Meudon, e ela hoje é presidente do Lions aqui em Teresópolis. Ela botou excelente. Precisamos do contato deles. Estamos revitalizando o Elos Clube de Teresópolis, que divulga a cultura dos países que falam a língua portuguesa. Estamos iniciando uma célula elista, em Angola e Luanda, em Angola e Luanda, com projeto de intercâmbio de livros, autores e formação de bibliotecas. Muito legal isso aí. Maneiro. Quer falar com ela? Que o espaço seja importante para a gente poder dialogar a partir do Hélio e se a literatura puder, né, ser mais um espaço para salvar crianças. E o Elos Clube, ele sendo revitalizado, eu já sabia, né? Aqui em Teresópolis, sendo revitalizado, isso é extremamente importante, vocês têm que estar lá, porque ali é cultura. Né? Sim. Você vai conhecer aquela turma. E aí vou te botar em contato com a professora Lúcia. Pode nos convidar Lúcia. que estaremos sim. Lúcia, eu vou te botar em contato com eles. Aproveita e já monta aí um projeto para levá-los lá no Clube Comari, para falar com a criançada de lá. Bom, o livro já está à venda, já está por aí? O livro já está à venda. Se interessou pelo livro, inclusive, né, se estiver assistindo o Hélio, vai lá no perfil do Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos, tá? @OBS Carioca de HQ. Estava assistindo o programa do Hélio, vi você e o Mr. Selva, então você consegue um desconto no nosso livro e a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Então é só você chamar. Mas lá. aonde já tem aqui em Teresópolis? Algum lugar? Aqui ainda não, estamos ainda em negociação. Se você consegue adquirir a princípio conosco, tá? No nosso contato. Mas a gente já está com uma prévia de lançamentos em algumas livrarias aqui da cidade. Mas esse será anunciado. Muito bom, muito bom. Quero agradecer a vocês, lógico. Já viu que já deu um retorno ali, a Lúcia lá, o pessoal do Lions e do Elos querendo vocês. E vamos embora, vamos tocar o livro para frente e vem mais por aí, né? Amém. Sim, sim. Para quem ainda não conhece muito o nosso trabalho, a gente já veio falar sobre vários trabalhos aqui no Hélio, né? Literatura infantil, a gente tem O Dia em que o Vento Perdeu a Cor, tá? O primeiro livro que eu trouxe aqui no Hélio. A Rebelião das Flores. E agora, A Lenda do Monstro de Duas Cabeças. E nós temos também o material acadêmico. Trabalho também com essa questão. Eu sou doutor em Ciência, Tecnologia e Educação. Então, quero ler uma obra mais acadêmica, estou na universidade. A gente trabalha com identidades, discutindo muito questões raciais. Então, a gente tem esse aqui, Branquitude, Representações e Privilégios, que a gente fala sobre privilégios em personagens brancos. Geralmente, a gente já falou sobre isso aqui, Hélio. Sim. Geralmente, o personagem branco ele tem uma sorte construída na narrativa. Então, uma aranha morde ele e ele fica com poderes e tá tudo bem. E a gente tem muitos personagens que acontecem em acidentes, como Bruce Banner, por exemplo, como o Senhor Fantástico, e eles ganham poderes. E a gente tem o best-seller, que é esse aí. Esse livro é bom. Negritude, Poderes e Heroísmos. Esse livro é muito bom. Indicado ao HQ Mix, também pela USP. Esse aqui é o livro que mais vende do Observatório, que ele fala sobre personagens negros que você talvez não conheça a história. Então, são livros que a gente já trouxe aqui e a gente também tem no Observatório, se você quiser adquirir. Troca uma ideia com a gente lá, que a gente envia aí para vocês. Aliás, a gente falar em personagens negros, por exemplo, talvez um dos maiores de todos os tempos, Machado de Assis, né? E alguns outros que aí eu não vou me recordar agora, né? Que escreveu, que deixou uma história fantástica, né? E agora isso vem aparecendo, tem que se debater, tem que se discutir muito isso aí.
Eu quero chamar vocês aqui para outros dias, o que tiver de coisa nova aí, né? Sim, fica à vontade. A casa é de vocês. Obrigado. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado Voltaremos sim. Elbert e Mr. Selva, muito obrigado. Obrigado. Tá? A gente vai para o comercial, ainda tem notícias, ainda tem informações e já já a gente volta.